Próxima atração, Cheque Mate. Olá, boa noite. Está começando agora a sua grande jogada de toda sexta-feira e agora com reprises também às segundas. O Cheque Mate está no ar e hoje vamos falar de política, vamos falar de educação, vamos falar das questões que afetam o nosso município, porque o convidado é o vereador Ney Lopes Júnior. Seja bem-vindo, vereador. É um prazer contar com a sua presença. Professor Rui, eu que agradeço o convite, o seu convite, o convite do Departamento de Comunicação Social da UFRN e também dos estudantes de jornalismo e de rádio e TV da nossa Universidade Federal. É um prazer muito grande estar participando. Na verdade, é a realização de um sonho. Eu espero e vou fazer de tudo para que em nenhum momento eu fique em nenhuma posição do checkmate. Ok, professor. Muito bem. Obrigado aí pela presença. Vamos seguir agora para os nossos entrevistadores de hoje. São eles: Camila Álvares e Igor Felipe, Caroline Bittencourt e Kedma Araújo, Fernando Oliveira e Andressa Amador, Amaro Neto e Diego Breno. Mas vamos saber um pouco mais, da trajetória do vereador Ney Lopes Júnior. Ney Lopes Júnior nasceu em Natal há 37 anos. Formado em Direito e Jornalismo, ficou conhecido por seus programas sobre orientações jurídicas no rádio e na TV. Ney Lopes Júnior também cumpre mandato de vereador pelo Democratas na Câmara Municipal de Natal. Ok, agora que sabemos mais sobre a trajetória do vereador Ney Lopes Júnior, eu lembro a todos, para acompanhar, mandar perguntas, críticas, sugestões, você pode participar pelo nosso Twitter, twitter.com/checkmatetvu. Você pode participar conosco pelas redes sociais. E o meu Twitter é twitter.com/ruicomunica. Vereador Ney Lopes, o senhor é filho do político de expressão Ney Lopes. Como o senhor analisa essa trajetória? O senhor se inspirou na política a partir do seu pai? O seu pai é uma pessoa importante na sua trajetória? Olha, é evidente que eu tive uma influência da carreira política do meu pai, uma influência no sentido de conviver com ele. Quando eu nasci, o meu pai já exercia o mandato de deputado federal representando o povo do Rio Grande do Norte na Câmara Federal. No entanto, parece até brincadeira, mas ele sempre foi contra eu entrar na política. Por que ele foi contra? Porque ele achava que eu deveria seguir a minha carreira de advogado, que eu deveria seguir a minha carreira de jornalista, porque a política realmente é muito ingrata. A política é possível perceber na política muita injustiça, é sempre uma tensão permanente na política, em virtude do jogo político, da busca de posição, de ganhar uma eleição. Então ele que veio de baixo, ele que não é de nenhuma família tradicional, o meu avô era alfaiate no bairro do Alecrim, ele que estudou, que fez direito, o meu pai, ele sofreu muito para chegar onde ele chegou, mas eu considero um político vitorioso do Rio Grande do Norte, foi 6 vezes deputado federal, presidente do Parlamento Latino-Americano, mas ele não queria ver o filho passar por tudo aquilo que ele passou. Mas eu costumo dizer, Rui, que política está na vocação. Eu hoje sou advogado, sou jornalista, exerço as duas profissões, mas me vejo muito mais exercendo algum cargo público, porque eu consigo enxergar algumas possibilidades para que nós possamos construir dias melhores, sobretudo para aquelas pessoas que mais precisam. Então eu estou na política por vocação e não por profissão. Pergunta. Além do seu pai, você teve algum outro político que influenciou você a entrar na política? Não, em nenhum momento eu tenho assim, alguns políticos que eu admiro. Quais são eles? Espelhei, por exemplo, o deputado Ulisses Guimarães. O deputado Ulisses Guimarães foi um homem que lutou realmente por um Brasil mais justo, foi aquele que liderou o movimento da construção da Constituição Cidadã. Ele foi realmente um político que viveu a política na sua essência. E aqui no Estado? Teria algum político que o senhor apontasse assim como referência na sua trajetória? Sim, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, o meu pai não vale, porque aí eu seria suspeito, mas eu poderia citar, por exemplo, o ex-governador Cortez Pereira. O ex-governador Cortez Pereira, ele assumiu o comando do Estado do Rio Grande do Norte, ele imaginou, ele teve a visão de criar, por exemplo, o que hoje é o município Serra do Mel,
né, era um empreendedor que realmente ele queria ver o desenvolvimento econômico e social do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu admiro os políticos, e hoje estou na pessoa do ex-governador Cortez Pereira, eu cito porque eu admiro os políticos que se preocupam não com o crescimento pessoal, não com o projeto de vida pessoal, mas que se tem um verdadeiro comprometimento com o desenvolvimento do nosso estado. Ok, pergunta. Você teve um programa de televisão na TV Tropical e eu queria saber se você acredita que isso lhe ajudou na sua eleição para vereador. É evidente que qualquer exposição na mídia, seja no rádio, seja na televisão, e hoje em dia na internet, nas redes sociais, sempre ajuda em qualquer processo eleitoral. Muito embora eu não entrei para a TV Tropical com o programa Procure Seus Direitos por uma questão política. Eu não entrei para ser candidato. Eu, desde 99, eu tinha um programa conversando com o Ney Lopes Júnior. Você não tinha nem pretensão de ser candidato um dia, futuramente? Não, eu sempre tive por conviver com meu pai, por estar, né, sempre na política, assim, a política, o direito e o jornalismo, eu sempre convivi desde que praticamente, desde que eu nasci, né, eu nasci nesse meio da política, do direito e do jornalismo, mas eu comecei a fazer o programa conversando com o Ney Lopes Júnior desde 1999, então naquela época eu não tinha nenhuma pretensão de ser candidato imediatamente, eu tinha sim o desejo de um dia ser político, mas eu não fiz uso da televisão como um trampolim para ser político, aí não. E outra questão, Ney, muitas das empresas de televisão são de propriedade de políticos aqui do estado, o que é que você acha disso? Você trabalhou na Tropical, que era do Agripino, tem uma fachada, mas todo mundo sabe que é do Agripino. Queria que você comentasse um pouco isso. Lembrando que, pela Constituição, é proibido que político, em exercício de mandato, faça usufruto aí de concessão pública, né? Eu acho que o certo é a situação que nós vivemos hoje. Hoje é um processo de licitação normal, de concorrência para poder adquirir um canal de TV e um canal de rádio. Os políticos têm esses canais, você acha certo isso? Não, eu não vou dizer, eu não acho certo, mas eu também não, eu acho que o que existia no passado era uma hipocrisia. Todos nós sabemos e sabíamos, né, que alguns canais de TVs e de rádios pertenciam a alguns políticos, mas na prática, se você fosse ver a razão social da empresa, estava no nome de uma outra pessoa, ou seja, isso é uma hipocrisia. Então nós temos que trabalhar com a transparência. Mas hoje em dia, né, o instrumento jurídico utilizado é a concorrência, que eu acho que é o meio mais correto. Quem tiver as melhores condições de oferecer, enfim, uma programação, um quadro técnico melhor, é que deve ganhar e obter os canais de televisão e de rádio no nosso país. O senhor é um grande defensor de mudanças na política, né, de transformações. E o nosso Estado, parece que na contramão disso tudo, é muito promissor, ao contrário, no surgimento de filhos de políticos na política. Então, nós temos o seu caso, temos vários outros casos no Estado. E isso é bom para a política brasileira? O senhor acha que isso é uma oxigenação bem-vinda para a política brasileira? Eu acho o seguinte, eu acho que ser político, é preciso ter vocação para ser político. É preciso ter espírito público, é preciso ter comprometimento com a sociedade que o político representa, independente de ser filho de político ou não ser filho de político. Eu, particularmente, defendo uma renovação na política, renovação não necessariamente de nomes, nem de sobrenomes, mas eu sempre incentivei, até quando fui presidente da juventude do meu partido, a participação de outros jovens, porque eu ando muito nos bairros de Natal, nos municípios do Rio Grande do Norte, e eu percebo claramente jovens, homens e mulheres que têm uma vocação para a política, têm uma vocação de servir, mas não têm